Eu falo no Senado. Mas foi divertido. Nem todos gostaram. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos retomar a nossa de família. Quarta passada, houve a entrega formal do projeto nosso Cantor Pacheco. Eu estava dizendo, o Hernando Gomes brincou comigo, Simão, como é que você se sentiu na tribuna do Senado? Eu brinquei com ele, a gente quando faz curso de direito e é professor, até se imagina um dia explicar na STF, eu nunca fiz, porque afinal a STF quase que nunca chega na gente. Né? STJ já é uma coisa mais usual, mas falar da tribuna do Senado, eu disse ao Mário Delgado que eu só 2 vezes na minha vida senti nervoso profissional. A primeira foi quando eu fui fazer concurso. Eu não tinha nervoso, eu tinha paluda. Eu dormia à noite, pesadelo de não passar no concurso. Era sempre esse pesadelo, porque eu chegava atrasado e tinha perdido a prova. Já imagina, por 3 meses foi a todo dia que você perdeu a prova. Claro que na véspera eu não dormia, né? Porque é acordado. E a outra foi lá no Senado. É engraçado. A gente já é um pouco macaco, já falou para muito lugar, já dei palestras fora do Brasil. Eu nunca fico tão nervoso. Porque subir na tribuna do Senado para falar sobre o projeto é uma coisa muito bacana. Mas foi interessante, foi algo gratificante. Muito bem. Vamos falar então dos alimentos. O que são os alimentos? Conceito. São as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais, daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. O credor é o alimentando, o devedor é o alimentante, alimentando e alimentante. O dever de pagar alimentos tem um fundamento constitucional direto, que é a solidariedade familiar. Solidariedade familiar. Os alimentos não se confundem, mas se assemelham ao chamado dever de sustento. Dever de sustento. O dever de sustento é próprio dos pais com relação aos filhos menores. E, portanto, o dever de sustento está lá no artigo 566 dos deveres do casamento. Sustento, guarda e educação dos filhos. Isso está entre os deveres do casamento. Mas, na verdade, é um dever dos pais com relação aos filhos. E não do próprio cônjuge com relação ao outro. Fala sustento, guarda e educação dos filhos. Esse dever de sustento, guarda e educação dos filhos está no casamento e está na união estável. 2 artigos, 1566 e 1724. Os dois têm a mesma forma. Sustento, guarda e educação dos filhos. Por que os alimentos não se confundem com o dever de sustento? Porque o dever de sustento tem hora e dia para acabar. Qual é a hora e dia que o dever de sustento acaba? Com a maioridade civil dos filhos, ou seja, aos 18 anos. A jurisprudência ampliou o dever de sustento para além dos 18 anos. Por quê? Uma razão simples. Percebe-se, não sei se a maioridade civil do Código Antigo era de 21 anos. Com 21, muita gente já estava trabalhando quando cessava a minoridade.
Com 18, na normalidade tem muita gente que está estudando, sequer ingressou no seu último grau de estudo, seria uma faculdade, um curso técnico, etc. E, portanto, o dever de sustento, que acaba, em tese, aos 18 anos, com a maioridade civil, hoje ele é estendido pelos tribunais para a idade de 24/25 anos. A idade em que cessa a dependência previdenciária. Agora, para isso, aquele que é sustentado tem que estar estudando. Se ele disse, papai e mamãe vão cair na vida e viver na balada, o dever de sustento acaba. A presunção de necessidade de manter o dever de sustento é pelo estudo do filho toda a vida. E por isso, no mundo jurídico surgiu uma questão muito interessante. O mundo jurídico é cheio de questões interessantes. Ah, então você tem que pagar até o filho completar a faculdade. Tudo bem. Está na regra geral da vida. Pagar até completar a faculdade. Só que daí o filho fala assim, agora eu quero fazer pós-graduação. Então vai pagar o dever de sustento para pós-graduação. Não é bem pós, agora é curso preparatório. Porque até eu ser aprovado para juiz, eu quero que o dever seja mantido. Pois você toma o pau por 20 anos, até os 70, 80, eu passo no concurso, você vai me sustentando. Então, no mundo jurídico, o debate foi outro. Se o dever de sustento ia até os 24, 25 anos, ou se ele ia até que o sujeito tivesse realizado o seu desiderato de ser concursado. E os juízes falaram, vamos devagar com a dor do seu derivado, e os pais vão ter que pagar curso preparatório para os filhos até eles estarem preparados para alçarem um cargo de uma carreira pública. Não porque algumas carreiras públicas, como a do Ministério Público, eu tenho ainda 3 anos de janela entre a formatura e poder assumir o cargo. Portanto, senhores, alguns juízes ainda deram alguma atenção para pagar curso preparatório, mas hoje é um certo consenso dos senhores estavam devendo pagar curso preparatório, pagar pós-graduação, pagar mestrados, não estão devendo. E outra coisa também que é um consenso hoje. Se o dever de sustento ele se, vamos dizer, amplia dos 18 até os 24, 25 anos, isso quer dizer que o filho está estudando de verdade, tá? Não é matriculado na faculdade tomando pau e faltando. Porque o juiz exonera o pai se o filho se matricula pro forma, para dizer, olha, estou estudando, e nunca aparece. Sabe aquele ausente? Bomba por falta e bomba por nota. Então, também se aquele estudo para inglês ver, também o juiz libera os pais dos alimentos. Mas se a pessoa estiver estudando, como qualquer pessoa, pode ser reprovada, pode ter falta, não é isso, por exemplo. E aqueles que abandonam e fingem que estão estudando, a justiça pode do dever de sustento. Simão, qual é a diferença do dever de sustento nos alimentos em sentido estrito? O dever de sustento, ele é mão de via única. Um deve, não paga. Sabe? Um deve, não recebe. Quem deve? Quem deve? Os pais devem. Quem recebe? Os filhos recebem. Portanto, o dever de sustento é via de mão única. Os senhores verão comigo, os alimentos são recíprocos. Muito bem. Dito isso, vamos então trabalhar os elementos que compõem o dever de prestar alimentos do artigo 1695. 1690. O binômio famoso é necessidade de quem recebe. Necessidade de quem recebe. E o 2 é possibilidade de quem paga. Alguns autores põem um terceiro elemento acrescido ao binômio, que é o elemento qual? Proporcionalidade.
O que significa essa proporcionalidade? Por exemplo, pode levar em consideração as famílias montadas, então, se de repente o alimento durante ele possui corpo, Por exemplo, ele deve pensão para o Joãozinho, a figura do casamento. Ele casou com o Antônio, tem mais dois filhos, o Pedrinho e a Antoninha. Então a proporcionalidade vai ter a ver com a situação financeira global, não só na minha relação credor e devedor, mas com terceiros. Então, a proporcionalidade é trazida, na verdade, para dizer normalmente isso. Mas eu tenho filhos dos outros casamentos, eu não posso manter o mesmo padrão que eu mantinha antes. Basicamente é assim, tá? João e Maria estão casados? Estão. Tem o Joãozinho, tudo bem? A renda dos dois somados é de 10. Na hora que eu separo, ainda que 5 para cada um, aqueles 5 não dá mais para somar e virar 10, porque o 5 vai ter outro destino. Nem que seja porque o pai João vai ter que alugar uma casa para ele. Ele vai gastar mais daqueles 5. Porque antes era a mesma casa, o mesmo supermercado. Então, entendeu a lógica disso? A proporcionalidade passa por essa leitura de uma nova situação, de novos dependentes, de novos gastos do que paga. E no fundo, isso vai gerar uma redução das possibilidades. Se ele pagar aluguel para si próprio, ele pode menos. Ele está pagando aluguel. Então, essa ideia de proporcionalidade não é uma ideia que me agrada. Eu acho que a possibilidade e a necessidade, elas fecham isso. E o proporcionalidade também pode ser utilizado para ver o padrão inconcreto daquele alimentando. Inconcreto. Por exemplo, ele é de uma família que tem buraco, férias no exterior. Férias em hotéis mais luxuosos. Isso não é uma necessidade. Aqui, você não precisa todo ano ir para o exterior. Mas a proporcionalidade vai analisar também aquele padrão específico de vida. Para não jogar que assim, seria um escolhedor. Necessidade. 30 mil dólares em julho para a Disney. Nenhum juiz isso é necessário. Mas tem a ver com a manutença da qualidade e do padrão de vida. Para mim, a velha e boa necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga, continuam sendo os elementos primordiais das suas elementos. Quando você pode e quando você precisa. E por que essa conta tem que ser bonitinha? Porque se eu pago menos do que o alimentando precisa, ele corre risco de passar fome. Ou de faltar coisas básicas, como saúde, educação. Eu falo fome não é só comer resguardo, um médico, um dentista. Falta o básico. Então, se eu pago menos do que precisa, falta o básico. Se eu pago mais do que precisa, tem outro problema. Enriquecimento sem causa. E o que acontece? Ele gasta 9 e eu pago 10. Está sobrando 1.000 todo mês. Mas ele não tem a cadeia. Para onde está indo esse 1.000? Normalmente, para quem administra o recurso do incapaz, que é a mãe. E a grande briga das mães com os pais tem a ver com a lei da guarda compartilhada. Porque a lei da guarda compartilhada, no artigo, nossa, eu estava dizendo ainda agora, sexta-feira, uma amiga proposta pelo desembargador, a Débora, eu estava conversando sobre isso com a lei da guarda compartilhada. Em 2014, quando o Senado foi fazer a terceira redação original do Código, primeira mudança em 2008, segunda mudança em 2014. A terceira redação do artigo 153 e 154, ia ser a terceira. Já tinha tido uma redação, já tinha tido a segunda, agora é para a terceira redação. Duas mudanças. Eu fui ao Senado falar sobre esse tema, da guarda compartilhada. E qual é o problema dos alimentos na guarda compartilhada? O problema são dois. Um, quem paga quer saber qual é o destino do que sobra. Se eu estou pagando a mais. E quem compartilha a guarda quer dizer, eu posso pagar menos porque a guarda é compartilhada. Porque a criança, o adolescente, passam mais tempo comigo. Então eu posso pagar menos. No fundo, na guarda compartilhada, as duas questões são quanto eu pago e como que está ocorrendo com a sobra. Tanto que o artigo 1584
permite uma coisa, expressamente no Código Civil, que não existia até 2014, que é a ação de prestação de contas daquele que paga contra aquele que administra. E essa ação é ultra polêmica. Tem até uma decisão do ANSI dizendo que só em situações excepcionalíssimas. Vamos pensar aqui na prestação de contas, tá? Eu digo assim, eu pago 10 pau por mês para o meu filho e para minha filha. Preste contas. Vocês acham que aquela mulher ou aquele homem que está administrando vai ter recibo de tudo? Até do estacionamento do shopping? Claro que não. E vocês acham que dá para fazer uma conta que não sobra o mês 50 ou falta o mês 50? Quer dizer, a conta não é tão aritmética. Resultado, as mulheres têm ódio dessa prestação de contas, porque a forma que os maridos, os ex-maridos ou ex-companheiros usam de pressioná-la para tentar pegar a guarda dos filhos, má gestão do patrimônio. E normalmente a conversa é sempre a mesma. Você está recebendo a mais e está gastando com você, mãe, porque é a pensão dos filhos. Essa é a conversa do lado masculino. Do lado feminino, isso é estereótipo, tá? A conversa é sempre a mesma. Do lado feminino a conversa é outra. Você não se preocupa com eles, eu arco com tudo, e ainda você que não guarda recibo, até do estacionamento do cinema da festinha infantil. Não dá, é impossível. A minha vida é virar guardar recibo dessas crianças. Daí, esse é o debate. Quem está em tese se apropriando, quem está abusando, esse é o debate. Por isso que a ação de prestação de contas e alimentos foi expressamente admitida pela lei de 2014, tem 10 anos de vigência. Porque os pais, há 10 anos, com a guarda compartilhada, pretendiam o quê? A seguinte regra: se a criança fica 15 dias com você, 15 dias comigo, eu não te pagar alimentos, que ela come na sua casa ou come na minha. Só que deixa uma pergunta: o plano de saúde quem paga? A escola quem paga? O serviço dentário quem paga? Quer dizer, alimento não é só comer o prato de arroz e feijão comigo ou com você. Domingo, quando ela for no cinema, quem paga? E aí o que aconteceu? Com essa ideia de prestação de contas, os pais começaram a descer a lenha pedindo prestação de contas. E aí o STJ deu uma segurada. Só se houver claro abuso, se houver indícios fortes de apropriação. Eu tive um caso que eu advoguei uma vez, e eu perdi muito forte, pelo pai, em que a mulher, na prestação de contas, que ela falava que ela gastava, os dois meninos, um de 12 e um de 13, ela punha 8 garrafas de vinho, sutiã, calcinha, lingerie. Se isso não é apropriação de dinheiro alheio, o que é? Eu disse assim, não, ela é uma boa mãe. Quer dizer, eu perdi isso em primeira instância. Nessa eu digo que o Nazaré foi fazer audiência. Eu briguei tanto com isso, eu pensei tanto. Depois eu fui para a aula de pós-graduação, foi maior vexame. Eu gritava. Vou chamar os filhos para mostrar a calcinha que eles estão usando. Atos de descalabro, do professor Simão, os berros na audiência. O Nazaré falava, cala a boca, quanto mais ele fala, mais eu gritava. Eu não sei como sair preso naquela audiência, aqui no Central. Hoje o juiz é desembargador. Bom, enfim, tudo isso vai dizer o quê? Prestação de contas é possível? É. Para evitar indisciplina sem causa? Sim. Mas o STJ limitou as situações que haja fortes indícios. Para evitar repetições. Que eu tivesse que ter recibo daquele estacionamento todo dia. Então não dá. Aliás, tem coisas, por exemplo, se eu der uma caixinha de 10 reais para eu levar meu carro, eu não tenho recibo disso também. Bom, necessidade e possibilidade. Esse é o binômio alimentar ampliado por alguns com o requisito da proporcionalidade. Características da obrigação alimentar. Primeira característica: essa obrigação ela é personalíssima, ou seja, aquele que recebe é aquele que os alimentos necessita. E, portanto, em razão do caráter personalíssimo, o crédito alimentar vai ser, como os senhores verão comigo em breve, incessível. Eu não posso
cederam o crédito para terceiros. Segunda característica da obrigação alimentar: reciprocidade. A situação de credor e devedor é recíproca. Se eu posso pedir, daquele que eu posso pedir, ele também pode me pedir, invertendo a possibilidade necessária. Ou seja, se o senhor chegar à conclusão que João pode cobrar de Maria, é porque Maria também pode cobrar de João. Há essa reciprocidade. Foi aí que eu dizia para os senhores, na multiparentalidade, eu vou dizer assim: ah, mas o filho pode cobrar de 3. Só quando ele ficar velho, ele paga para 3. Ou seja, se eu tiver 3 pais idosos em situações, o que era bom quando eu era jovem, agora é ruim quando eu fiquei velho. Portanto, os alimentos são vias de mão dupla. Quem pede pode ser pedido. Depois nós vamos ver a ordem, tá? Tem ordem, tem uma série de coisas. Qual que é a ordem? Quem que eu peço primeiro? Primeiro, para os ascendentes. Sempre os de grau mais próximo, antes dos de grau mais remoto. Primeiro para o pai, e só se o pai não paga, eu vou para o avô. Tudo bem? Porque há uma sucessividade. Deixa eu deixar uma coisa clara. Agora na reforma nós vamos discutir se nós alterarmos a regra da divisibilidade dos alimentos para solidariedade. Eu vou daqui a pouco mostrar qual é o problema da solidariedade. O professor Tartucci, que era o relator geral, ele queria que os alimentos fossem divididos de maneira solidária. E ele apresentou a ideia. O professor Pablo Souza, que era o subrelator de família, fez uma emenda para voltar para a divisibilidade. E daí eu não sabia o que era melhor. Eu parei para estudar as duas ideias. Eu vou mostrar para os senhores que é melhor a divisibilidade, tanto que no final a tese do professor Pablo Souza foi a que ele ponderou sobre a solidariedade. Mas então, primeiro eu peço para os ascendentes. Depois, se os ascendentes não puderem pagar, para os meus descendentes. Sempre grau mais próximo, antes grau mais remoto. Peço primeiro para filho, para depois pedir para neto. E se não tiver ascendentes que possam pagar, nem descendentes que possam pagar, os últimos devedores são os irmãos, que são colaterais de segundo grau. Os últimos a pagar são os irmãos, que são colaterais de segundo grau. E assim, ó, se eu tiver irmão bilateral, de mesmo pai e mesma mãe, eles vêm antes do irmão unilateral, só de pai ou só de mãe. Irmão bilateral, de mesmo pai ou de mesma mãe, são chamados também de irmãos germandos. E os irmãos unilaterais, ou só de pai ou só de mãe. Engraçado que eu sempre lembro, uma questão de memória seletiva. O meio-irmão só de mãe é chamado irmão unilateral consanguíneo. O meio-irmão do lado materno. Do lado paterno tem outro nome, e eu sempre esqueço há 20 anos. Ele é irmão unilateral, um é consanguíneo, que é o da mãe, e o do pai, bom, do pai tem outro nome. Mas a gente olha daqui a pouco, isso tem algum lugar anotado. Bom, Simão, se eu não tiver ascendentes para pagar, não tenho. Se eu não tiver descendentes que possam pagar, não tenho. Se eu não tiver irmãos, não tenho. INSS, de carteirinha do Fórum Zero. O dever não vai para os demais parentes, tudo bem? Não atinge tios, não atinge primos, ou seja, para do colateral de segundo grau. O caso que a gente comentava aqui, na primeira aula do curso, sanguíneo do pai e uterino da mãe. Ah, é. É consanguíneo, é do pai e uterino é da mãe. Obrigado. Obrigado. Consanguíneo é do pai e uterino é da mãe. Obrigado.
Isso mesmo. Então, o prolongado é terrível, que é da mãe, consanguínea do pai. Nós comentávamos aqui aquele caso no interior de São Paulo, em que um tio foi obrigado a pagar a pensão para um sobrinho que tinha deficiência e tinha uma série de restrições. Mas isto não é jurisprudência. A jurisprudência diz que os alimentos param nos irmãos e não chegam a colaterais, terceiro grau, nem de quarto grau. Novamente, a professora Berenice tentou reformar e na reforma do código ampliar para o quarto grau os alimentos. O velho adágio: quem tem direito à herança deve pagar alimentos. Só que eu expliquei para ela, e depois expliquei para os senhores na aula própria, que na herança, para chegar no quarto grau, é difícil pra caramba. E nos alimentos é muito fácil. Basta o descendente não poder pagar, os ascendentes serem falecidos, eu pulo para o quarto grau. Isso não é simples, quarto grau receber herança. E daí a proposta dela foi derrotada, à exceção do voto dela, por todos. Nós mantivemos colateral no segundo grau, os irmãos. Unilaterais, depois dos bilaterais. Agora, só uma coisa que o senhor falar. Se houver cônjuge e companheiro, a ordem toda muda. Porque o cônjuge ou companheiro, ele está na pole position dos alimentos. Ele é o primeiro devedor. Então, essa regra que eu tenho, senhores e senhoras, é das pessoas solteiras, viúvas, divorciadas. Mas se alguém for casado ou tiver união estável, o cônjuge ou companheiro assume o primeiro lugar. Ou seja, eu só chamo descendentes, ascendentes e irmãos se o cônjuge ou companheiro não puder pagar. Perceberam que nós mudamos a ordem? Tem alguém que vem na frente de todo mundo, que é o cônjuge ou companheiro. Ele assume o primeiro lugar na dívida alimentar, na obrigação alimentar. A sua pergunta é ótima. Entre os ascendentes não existe distinção, nem em linha, ou seja, o paterno e materno, por exemplo, o avô do pai paga antes do avô do lado da mãe, não, e nem também da origem. Pode ser pai de sangue, pai adotivo, pai socioafetivo é pai. Pode ser mãe de sangue, mãe adotiva, mãe socioafetiva é mãe. Aliás, nós tivemos um cuidado muito grande no projeto. Isso é um cuidado que o senhor Pablo Souza merece nosso elogio, de não gerar velhas discriminações a partir de adjetivos. Por exemplo, existia um grupo de juristas que queria escrever no projeto do casamento homoafetivo. Errado. É do casamento. Você não precisa distinguir, porque o casamento independe de ser entre homem e mulher, homem e homem, é do casamento. Quando você põe um adjetivo, dos filhos adotivos, você está discriminando com relação aos filhos que não são adotivos. É dos filhos, do casamento. Portanto, a sua pergunta é muito simples. Não se distingue a origem da paternidade para fins alimentares. E nem da maternidade. Nem linha, nem origem. Tá? Uma pergunta que provavelmente é muito besta. Mas, o menor ele pode pedir, por exemplo, para o avô. O avô falou que mais dinheiro pede para ela? Deixa eu te dizer uma coisa. Essa é uma questão que eu achei que fosse perguntar, que tem a ver com a divisibilidade da pressão alimentar. Eu vou falar de duas coisas características, mas não deixe esquecer. Isso é muito importante. Foi um debate que nós tivemos, no jogo do jornal, se retirou e concordou com a ideia do discurso. A gente vai discutir isso. Eu acho que esse tema é o tema mais difícil que junta obrigações com família. Ou seja, eu sou o primeiro, falo, não posso, chamo o outro, nós vamos ver. Terceira característica dos alimentos: irrenunciabilidade. Os alimentos são irrenunciáveis. Mas aqui nós temos que fazer uma distinção entre os alimentos decorrentes do parentesco e os alimentos decorrentes da união estável ou casamento. Vamos começar falando dos alimentos decorrentes do parentesco. Estes são irrenunciáveis e ponto.
a regra não se mitiga. Por exemplo, o pai fala para o filho, agora que você fez 8 anos, vamos assinar uma cartinha que eu nunca vou te pedir alimentos, nem você vai nunca pedir alimentos. Pode assinar, não vale. Os alimentos são irrenunciáveis. E se houver isso, nulidade essa renúncia. Ou seja, a minha irmã está mais rica, eu estou mais pobre, e ela fala assim, olha, eu até queria te dar um presente, vai ter que assinar aqui uma side letter e você renuncia direito aos alimentos. Pega o presente, assina a side letter, que não vale nada, os alimentos entre parentes são irrenunciáveis. Bom, se os alimentos entre parentes são irrenunciáveis, e os alimentos entre cônjuges ou companheiros? Eu vou até culpar falar de cônjuge, só para que ou companheiros, mas não vale para um, vale para outro. Existe uma questão interessante. Eu até agora, semana passada, fui até um tabelionato que eu trabalho, aqui no 22º de notas, aqui na Brincadeira, para preparar um pacto antinupcial, que na verdade não é um pacto, é um contrato de 2 estados. E uma das coisas que eu pedi para pôr no contrato de um postagem dos meus clientes era que os alimentos compensatórios estavam renunciados. Mas esse lembra que eu dei aula sobre isso, diz que são alimentos tecnicamente. Então até aí não havia nenhuma novidade. Mas a pergunta que se faz é, Simão, os cônjuges podem se casar, ou os companheiros terem um estado, colocando no seu contrato e renunciam desde logo aos alimentos? Bom, se isso fosse possível, eu não queria dizer que os alimentos são irrenunciáveis. Estariam renunciando desde o começo. Então, com relação aos cônjuges e companheiros, os alimentos são irrenunciáveis por instrumento público ou particular, antes ou durante a união. Antes ou durante a união. Mas, ao fim da união, a doutrina e a jurisprudência admitem renúncia aos alimentos entre cônjuges e companheiros. Ou seja, é válida a renúncia entre cônjuges e companheiros pós-relação finita. Mas, Simão, por que se não posso renunciar antes, eu posso renunciar depois? Por razão simples. Eu disse também isso na comissão de reforma do Código. O direito civil homogeneiza a renúncias antecipadas, porque elas pressupõem abrir mão de um direito que eu não tenho ainda. Quando o direito se configura, o direito civil admite renúncia. Querem ver uma? A dívida está prescrita. Eu, como devedor, posso renunciar ao direito de invocar a prescrição. Mas não quando começa o jogo de a dívida é imprescritível. Quando eu tenho o direito adquirido, eu posso abrir mão dele. Então, no momento que eu preciso dos alimentos pós-casamento, pós-união estável, eu posso dizer, não quero, renuncio. Hoje em dia é muito comum em casais jovens que se divorciam. É muito comum. São homens, mulheres, ou homens, ou mulheres, estão trabalhando. Eles chegam, a primeira coisa que fazem é renúncia à pensão recíproca. Isso é possível, porque a união do casamento tinha acabado. Mas nenhum cartório sério, quando o pacto judicial, renúncia previamente. Ele não pode. É norma da agricultura. Está bem claro isso? O artigo, acho que é o 1707, ele tem uma redação tricky. Pode o credor não exercer, porém, lhe é vedado renunciar o direito a alimentos. Reparem que o que a doutrina e a jurisprudência construíram. Se eu estiver diante de uma situação pós-casamento, pós-união estável, a renúncia é válida, porque os cônjuges e companheiros têm autonomia para dizer, não quero renúncia. Vou repetir aos senhores e senhoras. Esses alimentos são, quando concedidos, vou dar mais uma outra nota, entre cônjuges e companheiros, eu não estou falando de filhos, de negócio, de cônjuges e companheiros. Hoje em dia, a jurisprudência do STJ cria os chamados alimentos temporários. O que são temporários? Tem prazo para acabar. 2 anos. E a jurisprudência criou os alimentos temporários entre cônjuges, a
agora ex-cônjuges ou ex-companheiros, para que haja tempo dele ou dela, que recebe os alimentos, se recolocar no mercado de trabalho. Portanto, os alimentos para ex-cônjuges são, em regra, temporários. A professora Cláudia Lima Marques ficou muito nervosa lá na nossa comissão, porque ela dizia assim: bom, então agora minha mãe se divorciar do meu pai, eu acho que a mãe dela é viúva. Ela ficou bem nervosa, vai ter que fazer Uber aos 80 anos para sobreviver. Ela falou: ah, fazer Uber. Não, essa regra dos 2 anos são para as pessoas jovens que estão na fase de trabalho. A minha mãe, por exemplo, foi casada com meu pai 49 anos, tudo bem? Ele morreu, mas se divorciasse com 49 anos de casado, certamente foram 2 anos, uma mulher de 70 anos e para pegar trabalho. São alimentos até ela morrer. É diferente dos casamentos que se solvem entre pessoas jovens e pessoas que estão trabalhando. Sabe por que a jurisprudência falava em 2 anos? É interessante lá atrás ver por que esses 2 anos. Porque normalmente o argumento de quem pediu os alimentos é que podiam ser tanto homens para mulheres, mulheres para mulheres, homens para mulheres, não importa. É o seguinte: eu fiquei sem trabalhar para cuidar da família. Agora eu preciso pelo menos me qualificar. Esses 2 anos, sabe aquelas pós-graduações? Normalmente, depois de mestrado e doutorado, as pós-lato sensu, as especializações, duram 2 anos. Esses 2 anos estão na origem dos 2 anos da pensão temporária. Hoje, se olharem a jurisprudência STJ, só ganha pensão até morrer casais com ex-cônjuges e ex-companheiros mais idosos, não pessoas jovens. E, aliás, na minha advocacia, eu posso afirmar isso com certeza. A maioria dos casos, o casal entre si nem cogita de pensão. Sabe o que? Eu não tema. Você vai discutir um acordo. A senhora acha que seus filhos são de quanto? O senhor acha quanto? Chegou no meio termo para fechar um acordo. E o senhor e a senhora entre si? Não, Deus me livre. Não quero pensão. A renúncia é quase que automática no casamento. É difícil hoje um homem ou uma mulher querer pensão do outro ou da outra. É muito difícil. Agora, os mais velhos, claro, é outra dinâmica de vida, né? É outro momento também. Então, porque no tempo que minha mãe casou, meu pai dizia: você não pode trabalhar, mas o outro não pode trabalhar. Mas era assim, anos 70, né? 70, não é anos 2005. Fala. Vamos supor que teve lá uma mulher ou um marido, e ficaram 20, 30 anos cuidando do filho. Não é assim para voltar a trabalhar depois de 20, 30 anos. Esse é um dos dados, casamentos congêneros. E as idades são pessoas que não são jovens. Não são jovens. A partir dos 45, 50, elas têm mais tempo. Agora, quem está, normalmente os divórcios hoje são na faixa de 30, 35. E normalmente também hoje, o divórcio, no divórcio, as pessoas têm no casal os 2 trabalhando. Normalmente são 2 razões pelas quais os 2 trabalham. 2. Se as pessoas forem de origem muito humilde, um só trabalhando não sustenta a família. Precisa do outro ajudar. Então, são famílias organizadas para 2 rendas para comporem o mínimo existencial. E o segundo motivo pelo qual os 2 trabalham, aqui já é classe média e classe alta, é porque é uma compreensão que não faz sentido alguém ficar em casa cuidando de filho. Isso é uma coisa do século XIX. Então há um ajuste social, ou por necessidade, ou por, eu chamaria de interesse, de expansão pessoal do trabalho fora de casa. Cada vez menos casos vão para a jurisprudência que um trabalha e um cuida dos filhos. Isso é uma mudança urbana do brasileiro. Nós estamos mudando a forma de relações familiares. Ainda no interiorzão, às vezes, a mulher pode fazer alguma coisa em casa mesmo, um salgadinho para vender, mas nas capitais as mulheres trabalham e os homens também. É raro, muito raro, pessoas que não trabalham no casal, ou porque precisam, ou porque querem. Dito isso, eu dizia para os senhores, então, que os alimentos pagos aos cônjuges normalmente são temporários.
Depois da codificação, nós vamos ver o elemento fundamental. Daqui a pouco a gente vê isso. Bom, a obrigação ela é divisível ou ela é solidária? A única hipótese de solidariedade no pagamento de alimentos está na lei do idoso, Estatuto do Idoso. Ou seja, se quem pede alimentos, quantos anos tem o idoso no Estatuto do Brasil? 60. Tem mais de 60 anos, ele pode pedir alimentos de maneira solidária. Artigo 12 do Estatuto. Só nessa hipótese. Ele pode pedir de maneira solidária. O que significa, vamos falar do idoso, para depois tratar dos outros casos que são de maneira divisível. Já vamos acabar o idoso. Significa dizer que ele pode pedir de maneira solidária. Ele escolhe de qual devedor cobrar e quanto cobrar. Porque a solidariedade gera essa mágica. Eu cobro de quem eu quiser, dos meus devedores, e quanto eu quiser. Só que tem um problema na prática que é muito interessante. O idoso entra com uma ação contra um dos seus 4 filhos, cobrando pensão alimentícia. E ele diz, eu preciso de 20 mil para viver. Isso é verdade, 20 mil. Só o seguro de saúde do idoso vai ser muito para essa. E mais, você pode pagar 20 mil? O filho pode. Então aquele filho, um só, vai 20 mil pagar a pensão todo mês de 20 mil para sua mãe e seu pai. Só que o detalhe, ele não é o único devedor, certo? Ele é co-devedor junto com seus irmãos, certo? E todos são igualmente filhos. Ele vai ter que entrar com uma ação de regresso contra os irmãos, certo? E quanto ele vai cobrar de cada irmão? Aqui é teoria geral das obrigações pura, que é a parte mais linda do código. O artigo, a doutora que é uma profunda conhecedora da teoria das obrigações, o artigo que trata das obrigações divisíveis, que é o de número 257, ele tem a velha regra do concurso partes fiunt. Concurso partes fiunt. Verbo concurrere, que é o concurso em português de divisão. Faça-se a divisão em partes. E como disse a doutora, se não há regra estabelecida, é 1/4 para cada um. Mas os alimentos são errados. Por que a senhora está errada? Porque os alimentos, pode ser que eu tenha um filho. O Joãozinho está pagando para a mãe 20 mil todo mês, tudo bem? O Pedrinho, a Maria e o Antônio, a Maria está desempregada. Ou eu não sou capaz. Tem uma questão de uma doença, ou de uma possibilidade física. Como é que eu cobro dela que ela não tem? Então, o regresso na obrigação solidária não é igual na teoria geral das obrigações. É isso que eu falou. São 4 por 4. Se eu pago 20, 5 eu devo, 5, 5 e 5 eu cobro de cada irmão. Só está correta na TGO, mas não está correta na obrigação alimentar. Porque aí eu vou ter que ver a possibilidade daquele que eu estou entrando no regresso. Vou dar um exemplo. Classe. A filha mais nova está, em razão de um acidente, em coma. Como é que eu cobro dela um quarto? Então, cuidado. Não, daí você não entender porque nós defendemos a solidariedade de ser afastada da regra geral. E não trazendo a regra geral para o filho para Deus. Nós afastando. Cuidado. Não é tão óbvio quanto na teoria das obrigações. Busca concurso partes fiunt. Não é tão óbvio. Eu vou analisar também a possibilidade daquele contra quem eu tenho regresso. Porque a natureza é limitada, não é civil. Fecharam isso?
Professor, os alimentos são muito familiar, os alimentos muito família, que a gente vê de escola. Isso é uma coisa interessante. Não. Os alimentos de intuito de família é assim. É muito legal essa aqui. É a construção mais bizarra do direito de família. Por que ela é bizarra? Vamos lá. João e Maria, com 15 anos um e 14 outra, recebem uma pensão de 10 mil reais para João e Maria. Para pagar escola, vestuário, plano de saúde, alimentos. João vai chegar aos 18 antes de Maria. E vamos no nosso exemplo. Falar que João chegou aos 18 e falou: papai, eu não vou estudar, não vou trabalhar, eu quero é curtir a vida. O judiciário permite que o senhor, então, não mais pague pensão para João. Que agora, com 18 anos, ele vai curtir a vida, ele não vai estudar. O senhor diria o quê? Estou pagando 10 mil para João e Maria. Se João tem 18 e não estuda, eu vou reduzir o que eu pago a Maria. E daí a gente pensa assim: não. São os alimentos do arrebice. Os alimentos são intuito de família. Significa intuito de família. Que mesmo com um deles não recebendo, o valor acresce a parte toda. João, você que é estudante desse livro, alimento e intuito de família é direito de acrescer dos alimentantes. Dos alimentandos. É direito de acrescer. Como temos o fruto, direito de acrescer. A minha parte soma da minha irmã. Meu pai continua pagando valor igual. Vocês estão entendendo isso? Alguém fica maior, não mais recebe, mas o outro recebe o valor total. Isso é comum só numa situação. Que são os alimentos que eu vejo no ato implícito, no atropelamento e morte. Mas nos alimentos da família, normalmente as estudantes que têm um filho de 4 e um de 14. Não dá para pôr que o de 14 faz 18, eu pego tudo que eu pagava até colegial, curso de inglês e francês, para criança de 4 anos. Tem que reduzir. O que ele está chamando, isso é correto no antigo, alimentos intuito família é o direito de acrescer entre os alimentantes, que não exoneram o alimentante. É isso. Você vê isso onde? É que eu me perguntar, era o caso de pai para filho. Aí eu, a princípio, achei que era personalista, que era basicamente esse caso. Os filhos, acho que não queria mais receber. E aí ele falou: ele reduziu, personalista. Aí ele falou: não, mas o juiz falou que é intuito de família. Intuito de família, o que é bizarro? Vamos pensar o seguinte, tá? Um filho tem 5 e um tem 18. O de 18 fala: vou morar com meu pai e não quero receber nada. A mãe recebe pelo 5, que pagava por 18, sem não. Esse alimento só pode ser de família no ato disso. Porque não é possível que uma despesa de uma criança de 5 e de um jovem de 18, o de 18 sai de casa, vai morar com o pai, eu pago para de 5, que eu pago para de 18. Vocês veem essa lógica? Então, o alimento de família é o erro da justiça. É um erro. Porque vai dar mais para quem, onde 2 viviam, agora vive um. O mesmo que viviam os 2, está errado. Ou eu pagava muito naquela época, porque não é possível. Ou eu pagava muito pouco naquela época. Isso normalmente ocorre só quando se tem salário mínimo. Pensão, um dinheiro grande, quando é um salário mínimo, os 2 você pode aplicar, mas 30 mil, 50 mil, não dá. Uma conta que não fecha. São os alimentos muito família. Bom, vamos para a divisibilidade da prestação de mercado. A solidariedade é própria dos idosos. Estatuto Idoso, artigo 12. Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o cargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer. Todas devem concorrer na proporção dos seus recursos. Veja, doutora,
doutora, na proporção dos seus recursos. Não é de maneira divisível. Não é como um curso parte seguinte. Não é que são 4 dividido em 4. É quanto cada um pode. Está percebendo? Porque fere a lógica do curso parte seguinte. Na proporção dos seus recursos. E instada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Imagina que essa professora vai fazer. O que é mais comum na prática? Eu entro com uma ação contra o meu pai, tenho 10 anos. O pai diz, estou desempregado, ou sou empresário, a empresa quebrou, mal consigo pagar minhas próprias contas. Quem é o próximo? O avô, porque o ascendente de segundo grau, tudo bem? Eu chamo, eu que sou o autor da ação, o avô. Já é meu pai, só pode pagar 100, 500. Avô, complete os 400. Qual avô o senhor acha que eu chamo? O pai do meu pai ou o pai da minha mãe que está me representando na ação? Só o pai do meu pai, porque o pai da minha mãe me representa no polo passivo, que é o avô materno. Então o que acontece na prática? Ou eu entro com uma ação diretamente contra o meu pai, contra o meu pai e o meu avô, pai dele, o meu eu já apoio, o meu pai e o pai e a mãe dele, os avós, porque a lei não permite, que ela diz que só posso chamar o segundo grau se o do primeiro não tiver como pagar. Eu estou errando na constelação. Essa ação não pode ser proposta assim. Tem que propor assim: primeiro contra o pai, e se esse não puder pagar, eu vou contra os avós. Por que a jurisprudência admite por todo mundo junto? Porque ela diz, como é elemento, como é urgente, se o pai pode pagar, o juiz extingue contra os avós. Não há nenhum problema. Se o pai não pode pagar, o juiz já faz o pai pagar uma parte e os avós pagarem outra. Tem lógica isso? Mas não é isso que é o código. O código é um chamamento sucessivo. Porque, senhores e senhoras, se fosse assim, vamos pensar que eu não me casei, tá bem? Eu tenho ascendentes vivos, eu tenho descendentes vivos e tenho irmãos. Eu posso, por a família toda no polo passivo, o primeiro que pagar, esquece o resto. Só que nesse momento eu já sei onerar os outros com advogado, sucumbência. Então, não é tão simples meter os avós dentro. Hoje em dia, o grande chance da Santa Cruz é meter o pai da criança e os avós paternos juntos. Desse não, o senhor ia me dizer para a gente não perguntar. Mas se não, dá para pôr só os avós paternos, porque os avós maternos são igualmente avós. E são igualmente ascendentes de segundo grau. Dizer não. Se vai pôr os avós paternos, tem que pôr os maternos também. Só que eu não pus. Eu só pus os paternos. E daí, o que os avós paternos fazem? Querem chamar os avós maternos para integrar a lide, como permite o artigo 1698. E daí a mãe diz assim, não, os meus pais não podem integrar a lide, porque eles já me ajudam. Já que ele não me paga, nem os pais dele me pagam, meus pais já me ajudam. Mas aí é o seguinte, vamos aqui pensar juntos, doutor. Vamos pensar em pensão de 1.000. O pai, que é o primeiro réu, pode pagar 200. Faltam 800 para as crianças. Mas 200 o pai paga. Põe nos olhos. Faltam 800. Quem tem que pagar esses 800? Os ascendentes de segundo grau, que são os 4 avós, tudo bem? Só que eu escolhi só por 2 no colo passivo, tudo bem? O que o juiz tem que fazer? Uma conta muito simples. Olha aí, doutor, uma conta muito simples. Se são 4 os devedores, e são os avós paternos e maternos, os 4 devedores, o que faltam? São 800 reais. O que o juiz tem que fazer? Muito simples. A criança precisa de mais 800, está provado nos autos. Se só chamou 2 devedores e não os 4, eu vou cobrar desses 2 a metade. Se eu cobrar de 2 o que deve em 4, por que eu estou fazendo isso? Se eu não vou cobrar, se abriu mão de uma parte. E daí a mãe vai se preferir e fala assim, não é para dividir em conta aritmética, é para dividir de acordo com as possibilidades de quem paga. E os avós, pai do pai, podem pagar mais que os pais. Bom, a senhora faça a prova disso, porque aqui a senhora não leva os 800, já que a senhora só trouxe 2 para os autos. 800 a senhora não leva, você não está fácil.
Então tudo que eu escolho. Eu quebro a lógica. Então eu penso assim, não, eu não uso meus pais porque eles não podem pagar nada. Só na prova. Se não puder, realmente ficaria os avós paternos. Mas se puder, os avós maternos têm que cumprir alguma coisa. Então o problema, doutora, nessa hora, é saber de quem eu busco. E não busco por cabeça, por exemplo, 800, né? 200, 200. Eu busco para quem pode. E eventualmente os avós paternos podem pagar só mais 100. Mas os paternos podem pagar mais 500. Vocês estão percebendo qual é o jogo nessa hora? É quanto eu cobro de cada um. Mas eu não posso cobrar seletivamente. Porque, vamos de novo aqui. Eu tenho 3 irmãs. Tudo de alimentos. Não tenho descendentes, não tenho ascendentes, eu tenho 3 irmãs. Eu acordo e falo assim, aliás, é muito comum hoje em dia, porque quem tem irmão se prepara. O século XXI é alimento entre irmãos. Daí, o grande mapa é alimento entre irmãos. Se prepara, Matheus. Você está achando que o senhor vai entrar? Você está rindo em São Paulo, vivendo como minerado, o senhor vai trabalhando com São Paulo. Você vai ver que você vai pagando isso para ele. Pode se preparar. Daí o que acontece? Ele olha, o Matheus só tem esse irmão, só vai cobrar dele porque ele é o rico. Mas eu olho minhas irmãs, as 3 estão bem de vida. Eu precisa de uma coisa, se eu tenho 3, vou cobrar de uma só. Por quê? Porque eu quero cobrar encher o saco dela. Legitimação de alimentos. Repare isso, senhores. O código não distingue entre os irmãos que eu posso escolher um só. Eu não posso cobrar tudo do meu irmão. Claro que eu não posso cobrar tudo, senão seria solidário. Eu escolho um e cobro todo. É divisível. O que essa irmã pode dizer? Ah, não chamou as outras, eu vou pagar só tanto. No limite do que eu posso. Ou trazer a lide as outras 2, para que todo mundo pague. E daí as 3 vão discutir entre si. E o credor, qual é o percentual que elas podem pagar? Não entendo a lógica. Se vocês falarem que um paga tudo sozinho, isso é uma obrigação solidária, contraria o código. Tem que se pagar de maneira divisível, está bem claro isso. E qual é o problema da solidariedade? Qual é o problema? Por que eu tinha gostado da ideia de solidariedade do professor Carducci e voltei atrás do professor Pablo Souza e a comissão toda aceitou o professor Pablo Souza? Qual é o problema da solidariedade? Vamos supor que vocês sejam minhas 2 filhas e eu sou um pai idoso. Hoje eu posso comprar solidariamente qualquer uma das 2 filhas total. Se eu ampliar essa regra para todas as situações, imaginemos que a senhora me paga o seguinte, e terá um dia de regresso provando a possibilidade da sua irmã. Tirar da senhora o nome, pode, até a senhora conseguir tomar dela a parte que caberia no meu sustento, privá-la de coisas básicas. Ou seja, no fundo a solidariedade permite que eu, credor, tome tudo de um só e até o outro recuperar de quem é co-devedor, a senhora tem uma questão difícil. A gente pode gerar para um devedor um desequilíbrio muito maior do que os 2 juntos e cobrar proporcionalmente, divisivamente. Por isso que eu me convenci que era melhor já de maneira divisível. Pelo menos eu ponho no polo passivo o pai, os 4 avós e vou cobrar de cada um de acordo com as suas possibilidades. Fala. Mas esse propósito você também tinha que ter essa ordem, tipo, de primeiro dos pais ou de solidariamente direto dos avós? A solidariedade do professor Carducci era entre da mesma classe. Não era assim, por descendentes, ascendentes, todo mundo no mesmo balaio, que daí não era solidariedade. Daí tem um outro nome. Suruba. Não era assim. Era por ordem. Não era que qualquer um cobra de qualquer um. Muito bem. Dito isto, os alimentos então são cobrados solidariamente apenas no estatuto do idoso. Nas demais hipóteses, eles são cobrados de maneira divisível, levando em conta a possibilidade que ele tem. É uma ação muito complexa. Muito complexa. Quando os avós do Paulo passam. E a jurisprudência tem aceito que você comece com já todo mundo. Agora, em tese, vamos falar aqui em tese, doutor. Eu, como advogado da criança, optei por o pai e os avós paternos. O pai chega e diz assim: eu tenho condições de pagar tudo. A ação precisa ser julgada improcedente para os avós, porque se o pai vai pagar tudo, não pode ser os avós ganharam a ação. Tudo bem, isso, pai. Só que daí a criança pede, isso é gratuito. Daí a festa. Aí isso é gratuita. Se sucumbe e não paga, você pode pôr até o direito da faculdade. Se você não tem isso é gratuita, você fala, se não pagar, paga o campilão. Põe o campilão no polo passivo da ação de alimentos.
característica é a mais linda de todas. Os alimentos são imprescritíveis. Isso é tão lindo. Isso é tão lindo. Os alimentos são imprescritíveis. Mas, professor Simão, o artigo 206. Oi. Se a pessoa é casada com uma universal de por exemplo, o nome dos corpos pede alimentos, tem que ter uma compensação na frente, ou responde por bem como Não. O bem é levado à alienação, eu pago. Não, eu só tenho metade. Não, a minha possibilidade é de acordo com a metade do patrimônio, não o patrimônio inteiro. Né? Ou seja, eu não preciso pagar por nome da minha mulher. Não. Esse cunhado, isso não precisa. Cunhado, isso não precisa. Cunhado, normalmente é um problema, mas isso não precisa. O senhor não precisa pagar a dívida dele. A dívida é da sua mulher, não é sua. Mesmo pela comunhão universal. Os alimentos, em tese, prosseguem pós-mortem. Eu vou explicar tudo. Deixa eu só explicar isso, mas eu vou sua pergunta. Eles prosseguem pós-mortem. Porque o código dos alimentos são transmissíveis por morte de causa. Nós vamos ter que falar com calma sobre isso. Em qual dimensão isso ocorre? Eu vou chegar lá, senão hoje, na quarta-feira, eu vou continuar essa resposta. Tudo bem, os alimentos são imprescritíveis. Aí vocês vão abrir o parágrafo do artigo 206, parágrafo 2º, e vai estar lá, prescreve em 2 anos as pretensões alimentares. Está escrito. Daí o professor Simão diz que é imprescritível. Como é que é imprescritível, mas prescreve? Né? Vamos juntos. O direito de pedir alimentos, o direito de pedir alimentos não prescreve. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter 18 anos, estar numa situação desgraçada e não pedir alimentos. Eu posso completar 28 anos e continuar numa situação desgraçada e não pedir alimentos. Mas com 38 eu peço. Ah, por que você não pediu os últimos 20 anos? Não pedi porque não quis. O direito de pedir não prescreve. Mesmo tendo eu podido pedir lá atrás. Mesmo tendo eu necessidade lá atrás. Eu peço a qualquer tempo. Então não é assim, doutor. Depois de 2 anos sem pedir, o senhor continua passando necessidade até morrer porque passaram 2 anos. Não é isso. O direito de pedir não prescreve. O direito de demandar os alimentos não prescreve. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a partir do momento que tem uma dívida alimentar constituída, tem prazo de pagamento, certo? Dia 10 de cada mês paga a pensão, tudo bem? Aí vai ter prescrição. Prescrição da prestação alimentícia vencida e não paga. Vou repetir. Não é prescrição do direito de pedir. É de cobrar o que está fixado e não paga. Só que isso é lindo. Isso é muito lindo. Então a prescrição começa quando? Agora na terceira pergunta, certo? Normalmente, diz o artigo 189, violado o direito, nasce a pretensão. Está na 189. E aí começa a prescrição. Então os senhores vão dizer para mim assim, bom, Simão, tudo bem. Você não pagou alimentos no dia 10. Violou o direito, sim. Estava lá no acordo de direito de família. Dia 11, começou a prescrição, a pretensão, e nasceu a pretensão e começou a prescrição. Depende. Porque existem causas interruptivas e suspensivas da prescrição nas relações paterno-filiais. Então agora vamos juntos. Vamos pensar em ex-marido e ex-mulher, que já não há mais casamento, tudo bem? Eu tenho que pagar alimentos para minha ex-mulher no dia 10 de maio. Não pago. Dia 11 nasceu a prescrição. 2 anos, prescrição. Porque entre ex-cônjuges corre a prescrição. Tenho um filho de 24 anos. Estou pagando pensão de estudo. Ele é maior e capaz? Sim. Tem poder familiar? Não. Dia 10 tem que pagar pensão para esse filho. Não pago. Dia 11 nasce a pretensão e corre a prescrição. Entre ex-cônjuges e ex-companheiros e filhos maiores, 2 anos prescreve a pretensão. Onde isso não ocorre? Entre filhos
menores incapazes. Por que isso não ocorre? Não é um problema dos alimentos, certo? É um problema de parte geral e de prescrição. Porque se o filho for maior e capaz, doutor, não há poder familiar mais produzindo defeitos. Se os cônjuges são ex-cônjuges, já não há mais casamento. E daí a prescrição morre normalmente. Quais são as causas que suspendem a prescrição? As do artigo 197 do Código Civil. E também as do artigo 198 do Código Civil. E, portanto, não corre a prescrição entre pais e filhos na constância do poder familiar. E se o avô é devedor de alimentos, para ele a prescrição corre. Por quê? Porque ele não tem poder familiar. Para o avô corre. Então, se o pai deve alimentos, doutora, e o avô também deve divisivelmente, para o pai não corre, para o avô corre, porque ele não é pai. 197, inciso 2º do Código Civil. Vamos ver como é que a senhora sai dessa. Eu tenho o meu filho. O meu filho tem 10 anos, eu não paguei a pensão alimentícia. Meu filho completa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Estou há 7 anos sem pagar a pensão alimentícia. Está com 17 anos hoje. Prescreveu? Não, porque não corre a prescrição, tudo bem? Ele completa 18 anos. A prescrição começa a correr em uma de duas situações. Ou quando ele completa a maioridade, 18 anos, ou quando ele é emancipado. Emancipação portanto, a prescrição que estava paralisada começa a correr ou aos 18 anos, ou quando a emancipação. E daí, doutor, olha que coisa bonitinha. Eu tenho 2 anos para cobrar todos aqueles anos de pensão no pai. E daí ela começou a correr. Não é que a prescrição não é de 2 anos, ela é de 2 também. Só que não começa com vencimento, começa com maioridade civil, com emancipação. Eu me fiz claro, todos conseguem entender isso. A prescrição segue sendo de 2 anos. Só que o início dela não é com vencimento, é com a idade, maioridade ou emancipação. Por isso, doutores, que se o avô for devedor, como ele não tem poder familiar, para ele está prescrevendo lá na data do vencimento mais 2 anos. E para ele não houve paralisação da prescrição. Agora, a prescrição também não corre contra absolutamente incapazes. Isso quer dizer que até os 16, são dois, eu falei do 1972, agora eu falo do 1981, estou dando os 2 artigos juntos. Agora, é a segunda parte da ideia. 1981 vai dizer que não corre a prescrição para absolutamente incapazes. E, portanto, a prescrição contra o avô não correria, não pelo poder familiar, mas pela incapacidade absoluta, que cessa aos 16 anos, certo? Então, para o avô, começaria a correr no mínimo aos 16 anos. São 2 causas distintas que dão starts distintos na prescrição. 197, inciso 2, e 198, inciso 1. Para os avós, começaria a correr sempre aos 16 anos. Para os pais, quando houvesse emancipação, ou aos 18. Ainda no tempo, antes da lei do Bolsonaro, que era possível casar menor que casar de gravidez, o casamento acabava emancipando. Mas não é mais o caso, subiu do código. O casamento das pessoas com menos de 6 anos, casamento perfeito. Ainda há umas outras controvérsias que não dá mais, que subiu essa coisa. Só se casa no Brasil a partir de 16.
Emancipação por emprego público, por emprego particular que gera economia própria, 16 anos. Posse de emprego público, mais de 16 anos, acabou. Era só o casamento do menor, que podia se casar por autorização judicial antes dos 16, que dá alguma mudança que estou falando. Pois isso acabou. O sistema só se casa aos 16 anos. Não tem mais. Tinha nesse casamento, por exemplo, menina de 14, engravidava, e os pais que o juiz autorizou o casamento. O juiz podia, era a redação do juiz. Acho que é o que Por quê? Porque o código imaginava que aquela moça, adolescente, ter um filho sem estar casada, tinha a velha pecha da ilegitimidade. Isso é uma coisa que isso é muito. Então o juiz autorizava, que eu vou chamar lá para vocês, uma criança para se casar, para evitar que o filho nascesse numa situação escura. Então isso é muito. Mas é nosso por isso que quer casar com moça, com 11, desde que eles não autorizassem. Isso caiu com a revogação completa do 1521 pelo Bolsonaro. Fala, Bruno. Eu posso ter um filho que, em razão de uma deficiência profunda, ele receba alimentos que tem deficiência profunda, tudo bem? Aqui, até os 16 anos, não corria a prescrição porque ele era ainda incapaz pela idade. Depois disso, o que se fazia? Interdição daquela pessoa com deficiência profunda. O juiz reconhecia a incapacidade dela absoluta. Olha, presta atenção na conta dele, que a conta dele é altamente grande. A pessoa tem 16 anos, 15 anos, uma deficiência profunda. Vamos pensar no autismo muito severo. Uma pessoa que não consegue se comunicar. Ela passa um tempo inteiro nesse sintoma. Essa pessoa, até os 16 anos, era incapaz absolutamente pela idade. Depois, seria relativamente incapaz. O que os pais faziam? Entravam com interdição para garantir a incapacidade absoluta, porque é uma pessoa que não consegue ter discernimento, para garantir as vantagens da incapacidade absoluta. Uma delas não correr prescrição, tudo bem? Como o estatuto da pessoa com deficiência, eu não tenho mais hoje no código hipótese de incapacidade absoluta para pessoas maiores. Só tem um tipo de absolutamente incapaz, os menores de 16 anos. Está lá no artigo 3º. Sumiram os parágrafos, ou só os menores de 16 anos. Portanto, vou responder a sua pergunta. Essa pessoa tem esse autismo profundo, que é incapacitada ao trabalho, ela completa 16 anos e um dia de vida. Ela se torna relativamente incapaz. Os pais entram com uma ação de interdição. O juiz não a declara absolutamente incapaz, que não há mais no código como fazer. O juiz declara relativamente incapaz. O que aconteceu nesse período? A prescrição começou a correr para terceiro. Não para os pais, ainda são pais até os 18. Repara que o que o senhor apontou agora é uma desproteção da pessoa com deficiência. Que no sistema original do código, ela era tida por absolutamente incapaz e a prescrição não correria. Agora ela corre. Resultado prático. O sistema mudou para desproteger a pessoa que precisa. É incrível esse debate. É o debate mais triste desse livro. Não, mas eu não posso chamar uma pessoa com autismo profundo de absolutamente incapaz, porque isso é pejorativo. Eu vou chamá-lo de relativamente incapaz. Eu já devia perguntar, mas ainda não perguntar. Qual é a diferença de chamá-lo de absolutamente incapaz ou de relativamente incapaz? Nenhuma. Só tem uma consequência prática, que a proteção do incapaz absoluto ela não vai ter. Em todos os sentidos. Resultado prático. Para não dar um nome, eu proteger essa pessoa. Porque o juiz não pode reconhecer ela como absolutamente incapaz. Ele tem que reconhecer ela como relativamente incapaz. Que é o que o sistema permite. Então, para essa pessoa, vamos imaginar um jovem que com 15 anos cai da bicicleta, sofre um coma cerebral, está em coma. Com 16 anos,
ele vai ser relativamente capaz. Os quais entram com intenção para continuar recebendo o INSS o custo mínimo da doença. Ele vai ser relativamente capaz. A percepção da corrida. O que ele ganhou com o estatuto? Nada. Aí, qual foi o problema? É o problema da lei versus códigos. O que se queria fazer? Dar maior autonomia às pessoas com deficiência. Só que descobriu um lado da proteção que não usava. Agora, no projeto, o ano de testemunha, nós tentamos voltar como absolutamente capaz essa pessoa está em coma, aos 15 anos de idade, que é a doença correta, ou aquele senhorzinho que está com 90 anos com Alzheimer, que está respirando já com dificuldade, e a dor não sabe onde está. Perdemos. E sabe que nós perdemos isso? Porque, segundo o professor Bernardes e o professor Rosivaldi, isso contraria a Convenção de Nova York. Então, tem que ser uma pessoa relativamente incapaz, mesmo que só consiga piscar os olhos, ou que esteja em coma, para não ferir a Convenção de Nova York. Agora, só que eu lanço uma dúvida aqui genuinamente. Como é que uma condição de proteção para uma pessoa com deficiência pode ser interpretada a como deixar alguém em coma sem proteção? Eu não consigo entender a lógica. Porque uma coisa é dizer assim, eu tenho uma pessoa com Down que tem uma cognição diferente da nossa, mas tem cognição. Vou transformá-la num absolutamente incapaz para não praticar os assassinos. Isso é perigoso. A pessoa tem que ir para florescer sua personalidade. E nem eu defenderia uma coisa diferente. Mas eu faço uma pergunta para os defensores do estatuto. E quem está em coma aos 80 anos? Hoje é relativamente incapaz. E daí qual é o efeito prático disso? Prejuízo para ele. Então veja, para deixar a pessoa com síndrome de Down ter o direito que tem que ter para a pessoa federal, ele precisava descobrir o sintoma. Não são coisas incompatíveis. Mas aí, quando fizemos um projeto para arrumar isso, a senadora Mara Garbini fez um belo acusatório e nós queríamos voltar a tratar com deficientes pessoas que podiam florescer. Mas é com um idoso com 80 anos de coma, com Alzheimer profundo, ele mal mexe os olhos, ele tem proteção. Ninguém é contra a pessoa com deficiência se casar ou ter um ato de adoecimento. Não se entende isso no mundo de hoje. Sabe aquela coisa? Não se entende. Nós estamos no meio termo. Ninguém era contra o estatuto. Mas o estatuto tirou esse problema. O senhor está me perguntando. Então eu vou responder. Se um menino tem 15 anos, a menina tem 15 anos, cai da bicicleta e fica com uma deficiência profunda, completou 16 anos e um dia, começa com a prescrição de cocaína. Se interdica, relativamente capaz, continua a prescrição. No segundo tipo, não. Pararia a prescrição de capacidade absoluta. No projeto não tinha isso uma deficiência. Era só uma questão de capacidade, entendeu? Era isso. Mas a ideia é que isso é inconstitucional. Agora, eu acho muito engraçado, quando saiu o estatuto, eu fui dar uma aula dos defensores públicos da Bahia, porque a gente pensa muito na nossa bolha, né? Os defensores públicos da Bahia fizeram uma questão que é interessantíssima. Se o estatuto não diz mais que os idosos que estejam com essas restrições profundas são absolutamente incapazes, eu vou entrar com uma ação para declará-los relativamente incapazes. Só que daí, o relativamente incapaz para praticar o ato junto com o curador, certo? Como é que um idoso com Alzheimer assina uma procuração do INSS sem subvenção? Não resolve. Na prática dele, a incapacitação relativa equivale a nada. Porque ele não pode praticar o ato junto com o seu assistente. Ele precisa que alguém pratique por ele. Ele perdeu a consciência. Então, os defensores dizem assim, uma coisa que é verdade, o estatuto é muito bom para quem não precisa receber pensão do INSS. Porque você está integrando uma parte e desintegrando outra parte da sociedade. Mas não precisava ser assim. Não precisava ser uma escolha do sofrer. Ainda tem integração com proteção. Se eu tenho uma ideia de como uma coisa é maluca, um dia eu estava em Recife e eu falei, os incapazes eram objeto de proteção. Uma senhora disse assim, objeto não, professor, que não são coisas. Desde quando que objeto de proteção é coisa? A criança é objeto da virou coisa, é de uma imbecilidade linguística. Os animais são objeto de proteção. Não, os animais não são porque não são coisas. Então, são coisas e objetos. Mas não são coisas objetificadas. Então, é um problema de vernáculo. É um problema de família e das famílias. Vernáculo. Isso não é questão de direito. Agora, ou você conhece o vernáculo,
ou você não conhece. Ou você faz de conta que você não conhece para é uma tese errada. Ou você distorce o vernáculo. Aí é a opção do senhor. O estatuto destruiu uma parte da proteção que era necessária para conferir uma parte de proteção que também era necessária. Mas não era necessária essa escolha do Supremo. Foi uma escolha equivocada da escolha do Supremo. Então, no caso de filhos sob o poder familiar, a prescrição só começa quando eles atingem a maioridade civil ou emancipação, 18 anos. Para os absolutamente incapazes, a prescrição não corre, mas passa a correr a partir do dia que eles se tornam relativamente incapazes. Artigo 198, inciso 1. Cuidado, senhores. Não digam assim. A prescrição da dívida alimentar do país de filhos está suspensa. Porque se o filho for maior, não há a suspensão do artigo 97. Entre cônjuges, acabou o casamento, não há a suspensão do artigo 197, inciso 1 do Código Civil. Portanto, a suspensão se dá entre pais e filhos durante o poder familiar e em favor de todos os absolutamente incapazes, que hoje são só os menores pela mudança de família. Fechado isso? É uma suspensão da prescrição. É uma hora ou agora. Mas pode ser uma hora. No sistema antigo, um filho que nasceu com deficiência tinha a proteção da prescrição do corretor de ser absolutamente incapaz, pela idade, depois ele era interditado e continuava absolutamente incapaz. Então, ele não prescreve, não aconteceu nunca. Hoje não é possível isso. E sabe qual foi a solução que os defensores do estatuto deram? É aquela solução que é mais capela possível. É capaz, mas tem a proteção do incapaz. Já ouviu falar isso? É laranja, mas tem a proteção da maçã. Aí não dá. Aí, como dizia o velho mestre Álvaro Vilaça, 87 anos, fez em 19 de abril. Se não, aí não dá. Nunca tinha explicação para passar mais. Se a pessoa está em coma profundo, como é que ela celebrou no jurídico? Então, esse negócio é tecnicamente inexistente. Porque não há manifestação voluntária ao coma profundo. Vamos separar as coisas pelo começo. E se é inexistente, a declaração de inexistência é qualquer tempo. Não. Vai correr prescrição. Ó, o estatuto não vai correr prescrição. Melhor, deixa eu falar. Quais são as proteções dos incapazes que o estatuto tirou das pessoas com deficiência? Quais são as proteções? Uma é não correr prescrição para ele poder cobrar os seus créditos. Agora corre porque não há mais absolutamente incapaz a partir dos 16 anos por idade. Segundo, se não corre prescrição para eu cobrar, também não corre prescrição contra a minha aquisitiva que é um campeão. Então, no sistema anterior, os absolutamente incapazes não tinham risco de ver seus bens tomados por posse alheia, que não corria a prescrição chamada aquisitiva, ou uso campeão. Terceiro, a proteção do 928 da indenização equitativa, que é própria dos incapazes. Se eles são capazes agora, a indenização é integral, não é equitativa. Quarto, eu já estudei isso 1000 vezes, já decorei, porque eu só falava disso no estatuto. Quarto, o benefício do 310 da quitação não vale a quitação por absolutamente por incapaz, salvo se aproveitou. Também não tem esse benefício. São esses 4 prejuízos. 1. Prescrevem as dívidas que ele poderia cobrar. 2. Corre contra ele ao usucapião. 3. Ele não vai ter o benefício da indenização por equidade, 928, parágrafo único, e a quitação dele é válida. São no mínimo, se o senhor conhecer outro, são no mínimo esses 4 benefícios protetivos
tirou das pessoas que precisam. Esses são próprios dos relativamente incapazes. Dos absolutamente incapazes. Muito bem. Dito isto, oi? É assim, não correr prescrição para 198 que precisa o primeiro. A não usucapião é o artigo do usucapião que assim, aplica-se as causas suspensivas da prescrição. A terceira é a indenização equitativa do 928, parágrafo 1. E a quarta é a quitação do 310. E pessoas capazes podem quitar e os incapazes a quitação ineficaz. Muito bem. Uma última nota para acabar essa questão da prescritibilidade ou não. Se por acaso o devedor de alimentos for o tutor, vamos imaginar que os pais morrem e os avós têm a tutela do neto, que os pais morreram. Neste caso, os avós devedores de alimentos são tutores, tá? Não avô que tem o pai morrido. Também não corre a prescrição entre tutores e pupilos. Artigo 197 também do Código Civil, inciso terceiro. Portanto, nessa hipótese, os avós serem tutores e devedores de alimento, o prazo só começa quando se essa tutela, ou por emancipação ou por maioridade civil. Quando os avós são tutores, não corre a prescrição também entre tutores e pupilos. Daí é a mesma coisa do pai, ou tem emancipação ou tem 18 anos para correr a prescrição entre tutores e pupilos. 197, inciso terceiro. Com isso, meus amigos, nós terminamos a primeira parte dos alimentos e a sua pergunta eu vou responder lá primeiro no item 11, que é transmissibilidade e mortes causa da obrigação alimentar. Aí nós vamos discutir o que acontece pelo Código, o que acontece pelo STJ com a obrigação alimentar quando morre quem deve. E quando morre quem recebe, eu não preciso mais, tem que acabar a prestação. Eu pago alimentos para meu pai, certo? Meu pai morre, idoso, parou, acabou. Mas eu tenho alimentos para meu pai. Meu pai está vivo e eu morro. Meus filhos pagam ou não pagam? A hora que vem eu vou responder isso aos tá bom? Quarta-feira, então, eu vou começar, anotem aí, que os alimentos são inalienáveis e incessíveis. A gente vê isso na aula da semana que vem, da aula de quarta-feira, se Deus quiser.